Visualizações e seguidores são métricas de atenção. Não quer dizer que não interessam. Claro que interessam, mas elas só medem a atenção. Não medem a intenção. As conversões invisíveis são métricas de autoridade. E é a autoridade, como falámos, que antecede o resultado. E repetição não é spam, é criar top of mind, é tomar conta daquele território que tu queres para ti. Eles acham que se continuarem a repetir a mesma mensagem que o público deles, a audiência, se vai chatear, quando muitas das vezes é precisamente o contrário. Quando estas conversões invisíveis começam a acontecer, tu começas a perceber que a tua repetição está a funcionar e que a restrição funciona também. Um sistema de conteúdo tem 3 elementos. E o primeiro é os pilares de conteúdo, que é o que é que tu vais repetir. O segundo são os formatos definidos, como é que tu vais repetir. E o terceiro é a produção em batch, que é como e quando é que tu vais produzir para conseguires repetir. E se fores ver as visualizações que eu tenho no Instagram, tu vais ver, isto não está a resultar, como é que ele fala de conteúdo e não está a resultar? Se fores ver a reputação que eu estou a criar com os players e com o tipo de cliente que eu quero atrair, está a resultar brilhantemente. Eu tenho clientes a falarem comigo em reuniões de vendas sobre tópicos e com termos que eu uso nos vídeos que tenho feito. Isso para mim é o resultado que eu quero. Há pessoas no teu mercado que são piores do que tu e que estão a faturar mais. E não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver sequer com o preço diretamente, nem tem a ver com o produto. É só que elas aparecem sempre. E tu apareces quando te lembras. Este é o segundo vídeo da série Arquitetura da Autoridade, onde eu estou a partilhar o meu método dos 4 R's, que é o método que eu uso com todos os nossos clientes para transformar especialização em autoridade e autoridade em novos clientes e dinheiro no bolso. No vídeo anterior falámos sobre a restrição, que era o primeiro R, em que tu defines o teu território, defines para quem é que vais comunicar, para quem é que vais falar, mas sobretudo o que é que tu não vais fazer, para quem é que tu não queres comunicar. E se ainda não o viste, aconselho-te a ver, se calhar a seguir a este vídeo, porque tudo isto está interligado e uma coisa funciona com a outra. E hoje vamos então ao segundo R, que é a repetição. E não, sobre a repetição eu não te vou só dizer, olha, tens de publicar mais, quanto mais vezes apareceres, mais probabilidade tu tens de alguém comprar alguma coisa de ti. O vídeo de hoje não é sobre isso, mas é sobre 3 coisas, sobre a repetição, que eu nunca vi ninguém falar. O primeiro é que tu vais te fartar, provavelmente já te fartaste, do teu conteúdo muito antes sequer das pessoas saberem que tu existes. E isso é um problema, mas não pelo que tu pensas, provavelmente. O segundo, e está ligado com o primeiro, é que há formas de tu repetires a mesma mensagem sem seres repetitivo. E durante o vídeo vou-te apresentar um exercício que tu podes fazer já hoje para resolveres isso. E o terceiro é a métrica mais importante que não aparece em nenhum dashboard, não aparece em nenhuma planilha, que é complicado de medir, não há em nenhuma plataforma em que tu vês, atualizas e consegues ver a métrica exata que demonstra que a repetição efetivamente está a funcionar. E eu vou-te dizer qual é, e como é que ela funciona, e como é que tu efetivamente a podes medir por ti. E esta métrica é a única prova de que a repetição no teu negócio, no teu conteúdo, efetivamente está a funcionar. Se não a souberes medir, estás provavelmente a gastar mais dinheiro, mais tempo, mais recursos a fazer algo e a repetir algo que não devias estar a fazer. Bora lá. Portanto, ligando isto com o primeiro R da restrição. A restrição define onde é que tu vais jogar, qual é que é o território, imaginando que isto era uma guerra e temos um exército e cada guerreiro do teu exército é um conteúdo, a restrição define qual é o território que tu vais atacar, para onde é que vais enviar os teus soldados. E é na repetição que nós fazemos então o nosso ataque, é onde nós vamos ativamente conquistar o território que nós queremos para nós. Território esse que, por vezes, se a restrição for bem feita e se o nicho for bem escolhido, provavelmente nem sequer tem ninguém para atacar, porque tu escolheste um mercado onde é um mercado de onde só tu vais operar. E a maior parte das pessoas que até faz o exercício da restrição e que corre bem e que consegue identificar qual é que é o nicho de mercado que querem atacar e como é que se vão posicionar, normalmente depois falham aqui, na repetição. E não é por falta de ideias, não é porque os conteúdos não têm qualidade, e depois ou falha por inconsistência, não consegue publicar o suficiente sobre um certo tópico, ou falha porque publica a mais sobre coisas que não interessam, e porque não criou um sistema que a impedia de falhar e que a aproximava dos resultados que quer. E uma das crenças que eu tenho sempre, ou quase sempre que ajudar os nossos novos clientes a ultrapassar, quando começam a trabalhar connosco nos primeiros meses, é que eles acham que repetir é spam. E repetição não é spam, é criar top of mind, é tomar conta daquele território que tu queres para ti. Eles acham que se continuarem a repetir a mesma mensagem que o público deles, a audiência, se vai chatear, quando muitas das vezes é precisamente o contrário, quando é feito como deve ser. Eu não estou a dizer que repetir é publicar o mesmo vídeo várias vezes ou o mesmo tipo de vídeo várias vezes. Não, é isso que eles não percebem. Tu consegues passar a mesma mensagem de ângulos diferentes, tu consegues passar a mesma mensagem de formatos diferentes e tu consegues misturar ângulos com formatos e criar pilares de conteúdo completamente diferentes, mas que na verdade estão a trabalhar na repetição da mesma mensagem.
mensagem e a aproximar-te do território que tu queres conquistar e a aumentar o teu equity nesse território. E quando tu tens vários formatos diferentes, provavelmente inovadores, sobre uma mensagem que tu cada vez mais dominas, tu começas a criar uma autoridade num nicho que muito pouca gente consegue igualar. E eu, nas várias operações que implemento com os nossos clientes, é a nossa forma de trabalhar sempre, que é o que é que eu tinha que fazer para ser impossível não conseguir o resultado. Imaginando que estamos a falar de mercado de luxo de imobiliário no Dubai. Se nós queremos dominar aquilo, o que é que eu teria que fazer para ser completamente estúpido não conseguirmos? Qual é que é a quantidade de inputs, seja em horas de planeamento dos vídeos, seja em ferramentas que vamos utilizar que mais ninguém tem acesso, seja em dizermos aquilo que ninguém está disposto a dizer, seja em volume de conteúdo puro e duro, seja em follow-ups nas mensagens que lhes são enviadas e diminuir ao máximo o tempo de resposta nas DMs do Instagram para efetivamente conseguir extrair negócio da atenção que estamos a gerar, seja em fazer vídeos em helicópteros múltiplas vezes porque detectámos que era algo que resultava, para garantirmos que mesmo que venha alguém, está completamente atrás de nós e nós já os ultrapassámos e fizemos aquilo que eles nunca seriam capazes de fazer, a fazerem agora, para chegar ao nosso volume, não conseguem nem um mês nem em dois porque nós já gastámos, se for preciso, 12.000 euros em voos de helicóptero para termos conteúdo que ninguém no planeta tem. Obviamente este é um caso drástico, com um orçamento diferente, mas eu gosto muito de trabalhar assim. O que é que eu tenho de fazer para ser completamente impossível eu não conseguir chegar ao meu resultado? É o apontar para as estrelas para cair na lua. E nós podemos fazer isto de formas diferentes. Este método de trabalhar é a principal resposta para conseguirmos. E a repetição entra diretamente aqui. E não em spam. Não temos que spamar, não temos que fazer o mesmo vídeo milhões de vezes até as pessoas se fartarem, porque isso efetivamente ia acontecer. Mas se nós pensarmos em ângulos diferentes de comunicarmos a mesma mensagem e formatos diferentes, nós cimentamos a nossa posição. A segunda coisa que eu tenho para dizer sobre restrição, e que provavelmente é aquilo que mais resultado dá aos nossos clientes, quando pensarmos que o resultado é autoridade, ou seja, transformar especialização em autoridade e depois autoridade em clientes. O primeiro passo é criar essa autoridade. Toda esta série é sobre a arquitetura da autoridade. A repetição é o que te permite controlar a narrativa. Nós é que decidimos o que é que o mercado pensa dos nossos clientes. Eu é que escolho qual é a etiqueta que eu quero que os meus clientes tenham no mercado. Eu não deixo, nem dou o poder à audiência de fora, que não o conhece, de serem eles a decidir pelo que é que o meu cliente tem que ser conhecido. E porquê é que eu havia de deixar que isso acontecesse? Não faz qualquer sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. O problema é que a maior parte das pessoas que têm negócios, serviços, que é bom a prestar um serviço a alguém, ou tem uma equipa que é boa a prestar um serviço a alguém, não sabe, não tem consciência, não para pensar sobre como é que eu gostava de ser conhecido. A única coisa que eles pensam é qual é que é o vídeo que vamos gravar hoje para ter visualizações. É a métrica que lhes vem à cabeça. E muitas vezes eles estão a conseguir visualizações, mas não estão a conseguir controlar a narrativa que lhes permitia serem conhecidos pelo aquilo que eles efetivamente gostavam de ser. Nunca sequer pensaram nisso. E há uma pergunta que eu muitas vezes até faço nas reuniões de vendas com os clientes, nem sequer é a trabalhar a estratégia, que é como é que tu gostavas de ser conhecido? Se houvesse uma frase, uma etiqueta que eu te desse pela qual tu és conhecido, como é que tu gostavas de ser conhecido? Ninguém para pensar nisto, mas é muito importante nós sabermos para onde é que queremos ir, senão qualquer caminho serve, certo? E quando nós decidimos qual é que é a percepção que nós queremos que os outros tenham de nós, nós conseguimos começar a montar um plano para controlar completamente essa narrativa. E hoje vou-te dar um exemplo. Um dos nossos clientes no Dubai é o Matt Sidel. Ele é Real Estate Advisor, portanto, conselheiro de investimento imobiliário nos Emirados Árabes Unidos, Dubai e Abu Dhabi, sobretudo. E é engraçado que ele entrou nesta profissão há pouco tempo, mas nós conseguimos posicioná-lo diretamente no mercado de luxo para compras de imóveis acima de 8, 10 milhões de dirhams, que é o equivalente a 2 milhões de euros para cima, sendo que houve já vendas registadas bem mais altas do que isso. E para não ficares com a ideia errada, nós não pegámos num sem-abrigo da rua e dissemos, olha, agora vai vender imóveis de luxo. Não, ele já tinha todo um track record para trás, em Londres, onde ele vivia antes, de imobiliário, ele próprio como investidor, de montar portfólios de arrendamento, mas a vida mudou, condições pessoais fizeram-no ter que adotar um novo caminho e aquilo onde ele viu o potencial mais rápido seria, ok, aquilo que eu faço para mim, para os meus investimentos, eu hoje se calhar consigo fazer para os ultra high net worth individuals, que são aqueles que têm capacidade de investimento de alto padrão e que estão à procura das melhores oportunidades e dos melhores ativos no Dubai e em Abu Dhabi. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele era consultor imobiliário há meses. E no primeiro mês que eu comecei a trabalhar com ele, não diretamente associado a nenhum dos vídeos que já tínhamos produzido, mais de contactos pessoais dele até e de coisas que ele tinha já trabalhado antes, vendeu uma moradia de luxo na Palm Jebel Ali por quase 30 milhões de dirhams, que é sensivelmente 7 milhões de euros. Uma venda com uma comissão muito interessante e uma venda que muitos consultores imobiliários que já operam no mercado do Dubai, se calhar
há anos, ambicionam fazer e veem quase como impossível. E ele conseguiu-a, mas não é sobre isso que vamos falar. O que vamos falar é como é que nós conseguimos utilizar essa venda para construir um posicionamento inigualável ao dia de hoje no mercado do Dubai e Abu Dhabi. Depois dessa venda, o Matt decidiu e perguntou-me se fazia sentido levarmos o investidor a ver o investimento que ele fez na Palmeira, porque ainda é inacessível por carro, por estrada, de helicóptero. E se fazia sentido gravarmos isso? Eu disse, claro que sim, vamos, gravamos e pronto, ficamos com esse conteúdo para podermos usar como B-roll dos nossos conteúdos ou para depois logo se ver o que é que vamos fazer com ele. E esse vídeo e as fotografias que surgiram daquele dia tornaram-se virais, porque nunca ninguém tinha visto a Palmeira daquele ângulo e visto o estado atual do desenvolvimento daquele projeto, que já estava parado há alguns anos e que foi reativado, e portanto nós tínhamos consultores imobiliários, que existem imensos no Dubai e Abu Dhabi, a partilhar e a ter muito interesse naquelas imagens. Tínhamos investidores que tinham interesse em investir, a finalmente poderem ver com os seus próprios olhos no que é que estavam a investir. E tínhamos uma história de sucesso de um consultor de alto padrão que acabou de vender, já teve o resultado, uma moradia de luxo, que só por si já tem algum buzz, juntámos aqui várias coisas, e o próprio investidor foi, e nós conseguimos ver o investidor naqueles conteúdos também, e a relação que ele tinha com ele. Mas também ainda não é sobre isso que nós vamos falar, porque nós podíamos ter tido esse vídeo viral e que não se espremeu em nenhum novo cliente, simplesmente teve visualizações e tínhamos ficado por ali. Seguíamos em frente e tentávamos ir ter o próximo vídeo viral. Mas não foi nada disso que nós fizemos completamente o oposto. Nós fizemos vídeos sobre o helicóptero, sobre como o Matt gosta de levar os investidores no helicóptero para conseguirem efetivamente ver os seus investimentos, verem o que é que estão a comprar, que é uma experiência completamente diferente. Fizemos vídeos a explicar o investimento, porque é que fazia sentido, em quantos anos é que ia dar retorno. Fizemos um vídeo a explicar como é que o Matt negociou aquele contrato específico, porque não comprou diretamente ao empreiteiro, em off-plan. Ele comprou o contrato off-plan, ou seja, uma cedência de posição, mas a pessoa que estava no plano de pagamento já não conseguia pagar, ele descobriu que havia uma dívida ao qual o cliente dele ia ter que pôr o dinheiro à cabeça, e isso representava um empréstimo durante ali algum tempo, porque o antigo comprador tinha que pagar a sua dívida antes de poder vender o contrato, e portanto todas estas nuances, até a forma como o Matt lhe poupou 30 mil libras, porque o investidor era do UK, em taxas de câmbio, foi um vídeo que nós fizemos. Portanto, de um investimento, de um sucesso que ele teve, esprememos e repetimos aquela mensagem ao máximo. Ângulos diferentes, atacámos em várias frentes. Chegamos ao ponto até de fazermos um vídeo de como é que o Matt escolheu aquela moradia em específico, em que um outro consultor russo ou italiano, ou lá o que era, tinha-lhe dito, garantido, que a casa que eles iam comprar tinha vista para o sunset, para o pôr do sol, e o Matt fez as contas, pôs um mapa em cima, tal como ele faz para os investimentos dele, e percebeu, não, o sunset durante a maior parte do ano vai ser oblíquo, o sol não vai entrar, não é isso que o meu cliente quer, pumba, abortaram e foram ver outra. Tudo deu um vídeo. Qualquer ângulo possível e imaginável de atacar aquela mesma venda, nós atacamos. E ao repetir e falar continuamente do helicóptero, do investimento, da venda de alto padrão, tornámos o Matt, através de um único resultado, numa referência e numa autoridade inigualável hoje, não pelo número de seguidores, mas pelo respeito e pela qualidade das pessoas que seguem. E eu nem sequer posso falar do tipo de pessoas que seguem e acompanham o Matt, mas estamos a falar mais do que dinheiro. Não tem só sequer a ver com o dinheiro, tem a ver com influência. E acho que isso já deve dar uma boa dica. Criámos um posicionamento que não existia no mercado. Tudo porque repetimos a mesma mensagem. Encontramos uma mensagem que funciona, e só a encontramos porque também testámos várias abordagens e permitimos errar. Olha, vamos gastar dinheiro, vamos gastar uma deslocação, vamos gastar um dia de gravações num helicóptero e ver no que dá. Rebentou completamente e nós repetimos aquilo. Nós inclusive fizemos vídeos a falar das pessoas que já o estavam a copiar. Nós fizemos vídeos a pedir a pessoas que repartilhavam as imagens do helicóptero dele sem consentimento, não porque nós estávamos chateados e queremos que eles apaguem o vídeo, não, porque nós sabemos que se nós forçarmos isso, estamos a mostrar ao mercado e a criar ainda mais buzz de que houve aqui um conflito, de que nós quisemos mandar o vídeo abaixo porque nós é que somos os originais. Hoje, no mercado do Dubai, toda a gente o conhece. Toda a gente já viu um vídeo dele. E as pessoas que interessam já o conhecem mesmo. Isso traduziu-se em novos clientes, traduziu-se em stock imobiliário, alocado diretamente a ele, que mais ninguém tem acesso, ou não da mesma forma, ou nem sequer sabe que existe. E naquele mercado, quem tem acesso tem tudo. Porque o investidor sério está disposto a pagar pelo acesso àquilo que os outros não têm. Se uma coisa está restrita de alguma forma, normalmente é porque tem mais valor ou está a ser resguardado para alguém especial. E esses ativos
por definição, valem mais e valorizam mais. E neste momento temos a narrativa completamente controlada. Quase que o jogo é o contrário. É manter, é continuar a repetir e não cometer erros para não criar espaço para nos atacarem, para perdermos cota de mercado. E nós criámos esta autoridade não porque ele vendeu mais do que os outros. Há vários players que vendem bem mais do que ele, mas porque repetimos os ângulos certos até os clientes que interessam associarem o mate ao helicóptero, à palmeira, a negócios de alto padrão, a investidores ultra high net worth e isso tudo igual a mate. Um mega resultado no teu negócio, um momento viral, é uma oportunidade não pela peça em si, mas pelo que tu podes fazer à volta disso para gerar ainda mais resultados e assumires um posicionamento. Aqui está um exercício para tu fazeres. Qual é que é o teu momento do helicóptero? Qual é que é, assim, aquele resultado no teu negócio ou na tua vida que tu conseguiste ter e sobre o qual tu conseguias falar de múltiplas formas? Portanto, qual é que é aquilo pelo qual tu gostavas de ser reconhecido e que é um resultado que tu já tens na tua vida ou no teu negócio e que se toda a gente soubesse e te identificasse com ele, tu conseguias chegar ao teu objetivo. Identifica esse momento e depois responda a estas perguntas. O que é que aconteceu? Como é que aconteceu? Por que é que aconteceu? O que é que o teu cliente sentiu antes? O que é que o teu cliente sentiu durante? O que é que ele sentiu depois? O que é que isto diz sobre o mercado onde tu operas? O que é que isto diz sobre ti? Que conclusão é que tu tiras para levares para os teus outros clientes? Que conclusão é que tu tiras sobre a tua concorrência? O que é que a tua concorrência faz de pior? O que é que a tua concorrência faz de melhor com o qual tu não concordas? O que é que os outros que te estão a copiar estão a fazer que comprova que tu é que estás certo? E tu podes inclusive colocar isto num modelo de inteligência artificial, dar-lhe até a transcrição deste vídeo, definires que olha, o meu momento de resultado é este e tenta responder estas perguntas. E provavelmente tens aí já uma série de 20, 25, 30 vídeos que devias fazer. Agora temos que falar sobre sistemas, porque o principal bloqueio da repetição não é a falta de ideias. É ok que vimos uma forma de estruturarmos ideias que te aproximam mais dos teus resultados, sim, mas muitas vezes as pessoas já sabem que conteúdo é que gostavam de fazer, já têm a motivação e têm uma ideia do resultado final que queriam para cada vídeo. Só não têm ou o tempo para gravar ou para pensar nesses conteúdos, não têm a equipa certa para o fazer, não têm os materiais, as ferramentas. E eu defino isto como um único termo, que é o custo da criação. É demasiado alto. Se tu acordas todos os dias a pensar naquilo que vais publicar, naquilo que tu tens que gravar, no conteúdo que tu tens que escrever, já estás a falhar. Não tens um sistema que te impede de falhar. E não vais ser capaz de conseguir repetir mensagem nenhuma porque eventualmente, por mais willpower que tu tenhas e consigas bater com a cabeça em todos os desafios em que tu te ponhas, tu e eu temos um negócio. Nós temos mais que fazer, temos um número definido de decisões boas que conseguimos tomar por dia e se nós estamos todos os dias a definir que conteúdo é que vamos fazer, é o nosso negócio que vai pagar por isso. E nesse caso, mais vale não fazeres conteúdo porque fazer conteúdo está a piorar o teu negócio. E se piora o teu negócio, depois provavelmente piora a tua vida pessoal e basicamente vais morrer. Ok, estou a exagerar, calma. Então, como é que criamos um sistema? Um sistema de conteúdo tem 3 elementos. E o primeiro é os pilares de conteúdo, que é o que é que tu vais repetir. O segundo são os formatos definidos, como é que tu vais repetir. E o terceiro é a produção em batch, que é como e quando é que tu vais produzir para conseguires repetir. E não há um sistema que funcione exatamente igual para todas as pessoas. Tu tens que encontrar o teu próprio sistema, mas eu vou-te já dar aqui alguns exemplos de como é que clientes nossos e como é que eu faço os meus conteúdos. Há clientes, olha, e o Mate por acaso é um exemplo disso, em que nós escrevemos os guiões todos, colocamos num teleponto, ele tem uma grande capacidade de interpretação e de quase pivô da CNN e consegue entregar os guiões muito bem com teleponto. Há clientes que é completamente o contrário, só de verem um teleponto ficam assustados. Olha, não tenho capacidade para isso, eu preciso que a minha mensagem venha diretamente do cérebro para a câmara. Com o teleponto nós efetivamente conseguimos gravar muito volume com quem não tem tanta facilidade ou tem uma oratória tão boa que consegue olhar para as palavras e entregar. Quem não se consegue habituar ao teleponto também não é um problema, porque esses clientes normalmente são aqueles que desenvolveram tanto o seu conhecimento no tema que chegam a um ponto onde só precisam de um hook e de uma conclusão e fazem a ponte entre os dois. E esses gravam de uma forma muito mais ágil, em que nós temos as ideias dos vídeos, dos pilares de conteúdo, dizemos-lhes o hook ou opções de hook que eles poderiam escolher para iniciarmos o vídeo. Eles escolhem aquilo que acham que mais se identificam com eles e com o público deles, dizem, seguem o vídeo, nós damos ali às vezes alguma direção, olha, não percebi esta parte, ou está demasiado complexo. A Luísa às vezes nós temos que lhe dizer, olha, não percebi, explica lá o que é essa sigla, esse imposto, esse código do IRS. E com um pouco de direção chegamos a um resultado brilhante sem termos que escrever o guião palavra por palavra. E isto tudo acontece quase em modo de conversa. Agora, não há um sistema certo para todos. Tu tens é que encontrar que sistema é que funcionava bem para ti e garantir que esse sistema te impede de falhar. Porque o que não é aceitável é tu não teres absolutamente nenhum. E vou dar agora um exemplo meu, só para fecharmos este capítulo, que é o motivo pelo qual eu decidi fazer esta série da arquitetura da autoridade e o método dos 4 R's, e de criar algo com continuidade. Isto é um dos meus sistemas para me impedir de falhar. Eu não tenho que pensar neste momento em que conteúdo é que eu vou gravar amanhã, porque eu decidi fazer primeiro o R e falar
vários ângulos sobre como é que tu vais falar sobre a restrição. O segundo R, vários ângulos sobre como é que vamos falar sobre a repetição. Dei-te aqui vários exemplos e se fores ao meu Instagram tens lá vários shorts diferentes de pontos de vista diferentes. E depois vamos falar então de reputação e de resultado, que são os outros 2 R's. E eu já sei quais é que são os meus conteúdos para as próximas 4 semanas. E todos estes temas eu falo diariamente nas reuniões com os meus clientes, portanto eles saem-me facilmente. Eu criei um sistema, eu restringi-me para não ter que pensar e simplesmente focar-me em entregar e em repetir. E o meu objetivo não é seguidores nem visualizações. E com apenas 2 semanas e meia de publicação, temos 3 novos clientes. E 2 deles são diretamente atribuídos ao conteúdo e o outro, eu sei que ele foi verificar as coisas que eu tenho andado a publicar. E isto no prazo de uma semana, os resultados começaram a aparecer. E se fores ver as visualizações que eu tenho no Instagram, tu vais ver, isto não está a resultar, como é que ele fala de conteúdo e não está a resultar? Se fores ver a reputação que eu estou a criar com os players e com o tipo de cliente que eu quero atrair, está a resultar brilhantemente. Eu tenho clientes a falarem comigo em reuniões de vendas sobre tópicos e com termos que eu uso nos vídeos que tenho feito. Isso para mim é o resultado que eu quero. E para tu conseguires perceber se a repetição no teu negócio efetivamente está a funcionar ou se estás só a perder tempo e a gastar dinheiro em vídeos e em recursos, agora vou-te falar da métrica que tu podes medir para saberes se o teu conteúdo está a funcionar ou não. E se viste o teu vídeo até aqui, eu acabei de falar nela de forma um pouco soft. E eu a esta métrica dou o nome de conversões invisíveis. Um exemplo de uma conversão invisível é quando tu entras num ambiente, numa sala, onde tu normalmente entras e tens uma experiência diferente. Tu entras na sala com clientes novos, não te conheciam de lado nenhum, e eles normalmente não te conhecem, mas daquela vez já te reconhecem pelo aquilo que tu queres ser reconhecido. É o equivalente a eu entrar numa reunião de vendas e ser o meu cliente a falar-me em termos que eu uso nos meus conteúdos, a dizer-me que já tem uma ideia de como é que vai restringir o seu público. E isto acontece com clientes nossos, por exemplo, quando vão dar uma palestra e sentem que as pessoas que lá estão de alguma forma já o conhecem, ou quando vão para uma reunião com novos clientes, eles já viram o podcast dele, viram o último vídeo dele, ou já lhes apareceu qualquer coisa. Isso cria confiança. E cria confiança antes de tu entrares na sala. Eu gosto de criar uma relação com o cliente, eu gosto de falar com ele. Ok, mas se tu conseguires começar a criar essa relação antes de entrar na sala, tu consegues te focar em efetivamente ajudar quem está do outro lado e não perder tempo a fazer-lhes ver que tu és a pessoa certa para os ajudar. Porque isso, o teu conteúdo, pode fazer por ti. Uma outra conversão invisível é a redução do ciclo de vendas, em termos de tempo. É tu perceberes que os leads ou as pessoas que te começam a seguir convertem-se em clientes passado, em média, 90 dias e passou para 45, passou para 30 dias. Porquê? Porque tu começaste a responder às objeções, começaste a criar confiança antes deles proativamente falarem contigo e depois ir investigar mais e encontrarem as respostas que tu provavelmente podes nem sequer estar a dar neste momento. Se tu implementares isso no teu conteúdo e as abordagens que eles têm contigo, sem tu teres que falar diretamente com eles e perderes tempo, já os aproximam de eles a tomarem a ação que tu queres, tornarem-se leads, comprarem um produto inicial, irem a um evento, isso é uma conversão. E é isso que nós queremos medir. Outra conversão invisível é a qualidade da qualificação do tipo de cliente que entra em contacto contigo por mensagem, ou que te liga diretamente e que tu não sabes para onde é que ele veio, ou que um outro cliente teu te referencia porque, sei lá, no dia a dia dele ele não se lembra tanto de ti, mas como tu começaste a publicar sobre uma certa mensagem, ele referenciou-te a outra pessoa porque tu ficaste no top of mind dele. E houve alguém, não ele, mas alguém que sugeriu que precisava do serviço que tu entregas e ele, tu tens de falar com ele, olha os vídeos dele, pumba. E tu converteste um, converteste o outro, ele se calhar depois torna-se cliente e referencia mais um e o conteúdo é um acelerador neste aspecto. Visualizações e seguidores são métricas de atenção. Não quer dizer que não interessam, claro que interessam, mas elas só medem a atenção, não medem a intenção. As conversões invisíveis são métricas de autoridade. E é a autoridade, como falámos, que antecede o resultado. Quando estas conversões invisíveis começam a acontecer, tu começas a perceber que a tua repetição está a funcionar e que a restrição funcionou também. E começaste a criar então o terceiro R, que é a reputação. E a reputação tem muito a ver com isto de controlar a narrativa. Todos temos uma. A questão é se nós a estamos a controlar ou não. E através deste sistema que acabámos de falar, és tu que decides pelo que é que tu és conhecido, em vez de deixares o mercado decidir por ti. Se queres ver mais conteúdos como este, segue-me no Instagram, inscreve-te aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. O meu nome é Tomás Cardoso e vemo-nos no próximo.